A paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou Veridiana Costa. Estamos aqui hoje para mais um dia de leitura. Senhor Deus e Pai, glorificado e exaltado és o teu santo nome. Muito obrigada, Pai, por mais um dia de vida. Agradeço por sua bênção e por sua proteção. Muito obrigada, Senhor, pelos teus livramentos, Pai. Obrigada pelas bênçãos recebidas, Senhor. Obrigada por mais um dia de vida. Obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor faz por nós todos os dias, Pai. Abençoe-nos nesta leitura, que cada palavra sua, Senhor, seja ensinamento em nossas mentes e em nossos corações, nos inspire e nos direcione sempre a Ti, em nome de Jesus. Como vocês podem perceber, estou aqui no meu cantinho, Itaju do Colônia. Eu não estava muito bem, né? Umas glândulas no pescoço, continuo as glândulas ainda, mas graças a Deus está bem melhor. Que fica até de sobreaviso para vocês, né? Porque as glândulas conhecidas como ínguas, né? Elas são o sistema de defesa do corpo. Se aparece e aparentemente você não tem nenhuma dor, nenhuma enfermidade e de repente aparece uma íngua, então quer dizer que por dentro tem alguma coisa errada. Então você tem que ir ao médico e saber o porquê. Normalmente, quando se está com a garganta inflamada, a gente tem as ínguas aqui, mas ela incha e a garganta não está inflamada, não tem problema no ouvido, não tem problema no dente, não tem problema nos olhos ou no nariz, então tem alguma coisa, então é bom investigar, né? Que sirva inclusive de alerta. Deus deu inteligência para nós, exatamente para isso, né? Deus capacitou alguns para que curem outros, né? E as enfermidades malignas, Deus cura, né? Antes de tudo, Deus, obviamente. Lembrando que estamos no livro de Josué, me perdoe a tremedeira aí, mas como vocês sabem, quando eu venho para cá eu não trago meu equipamento, né? Então eu fico com o celular na mão. Eles já entraram em Jericó, né? Para poder, já tomaram a cidade de Jericó, passagem maravilhosa, né? Onde depois da 7ª volta, as trombetas tocam, todo o povo começa a gritar e as ruínas, aliás, as muralhas de Jericó vão ruindo, né, chegando ao chão, e assim cada israelita entra na cidade pela frente ali, por onde ele tá ali mesmo, né? Nem não precisando se desviar de obstáculos nem nada, porque a muralha ela caiu e se destruiu todinha, né? Deus fez isso. Então, agora a gente vê no capítulo 7, e Deus ensinou, né, que a partir do momento que estivesse na terra de Canaã, que começariam as plantações, então, sendo assim, não necessitaria mais do maná, que é o alimento que Deus fazia cair do céu para os povos, né, para o povo de Deus, que era a alimentação, porque no deserto não tinha como plantar e até mesmo porque eles não ficavam sempre no mesmo lugar. Mas a partir do momento que está na terra prometida, você já pode fazer o seu plantio, colher do seu plantio e se alimentar dele, né? Agora o pecado de Acã, no capítulo 7. E transgrediram os filhos de Israel no anátema, porque Acã, filho de Carme, filho de Zabdi, filho de Zerá, da tribo de Judá, tomou do anátema, e a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Enviando, pois, Josué de Jericó alguns homens a Ai, que está junto a Bet-Aven, do lado do oriente de Betel. Falou-lhes dizendo: Subi e espiai a terra. Subiram, pois, aqueles homens e espiaram a Ai. E voltaram a Josué e disseram-lhe: Não suba todo o povo, subam uns 2.000 ou 3.000 homens para ferir a Ai. Não fatigueis ali a todo o povo, porque poucos são. Assim, subiram lá do povo uns 3.000 homens, os quais fugiram diante dos homens de Ai. E os homens de Ai feriram deles uns 36 e os perseguiram desde a porta até Sebarim e os feriram na descida.
e o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Então Josué rasgou as suas vestes e se prostrou em terra sobre o seu rosto perante a arca do Senhor até a tarde, ele e os anciãos de Israel, e deitaram pó sobre as suas cabeças. Uma coisa aqui que já chama atenção, né? Quando mandaram os espias a Ai, antes de enviar os espias, Josué deveria ter feito o quê? Deveria ter consultado a Deus em relação àquela cidade, se ele deveria enviar espias ou não. E depois, se ele deveria subir a Ai com o exército ou não. Então, foram dois erros primários ali, né? Apesar que Josué estava começando ainda ali, mas ele via como Moisés agia. Então, no impulso, né, conquistou Jericó, uma cidade imensa daquela, então achou que uma cidadezinha não ia fazer diferença. E para Deus não é assim que funciona. Não existe proporção pequena, grande, média. Deus tem as medidas dele, Deus tem as ordens dele. Então é sempre Deus em primeiro lugar. Não importa quão grande ou quão pequena seja a situação. É Deus quem tem que resolver na sua vida. É Deus quem tem que estar acima de tudo. Aí agora Josué busca saber o porquê, né, que aconteceu isso. No versículo 7, e disse Josué: Ah, Senhor Jeová, por que com efeito fizestes passar a este povo o Jordão para nos entregares nas mãos dos amorreus para nos fazerem perecer? Antes nós tivéssemos contentado em ficar além do Jordão. Ah, Senhor, que direi? Pois Israel virou as costas diante dos inimigos. Ouvindo isto, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão e desarraigarão o nosso nome da terra. Então, que farás ao teu grande nome? Então disse o Senhor a Josué: Levanta-te, porque estás prostrado assim sobre o teu rosto. Israel pecou e transgrediram a minha aliança que lhes tinha ordenado. E tomaram do anátema, furtaram, mentiram e debaixo da sua bagagem o puseram. Por isso, os filhos de Israel não puderam subsistir perante os seus inimigos. Viraram as costas diante dos seus inimigos, porquanto estão amaldiçoados. Não serei mais convosco, se não desarraigardes o anátema no meio de vós. Então, se Josué tivesse falado primeiro com Deus, né? Tivesse perguntado a ele se enviaria os espias, se subiria contra a nação, Deus já iria lhe revelar que haveria mentiras ali, que quando foram a Jericó foi bem claro que não eram para pegar nada para si, né? Que o ouro, a prata, tudo seria para a casa do Senhor. E o anátema a qual se está se referindo aqui é que Acã, ele com os filhos dele pegaram desses tesouros e levaram para suas tendas. Então, por isso que os israelitas foram amaldiçoados. Mas ele vai falar agora sobre isso aqui. Versículo 13. Levanta-te, santifica o povo e dize: santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: anátema há no meio de ti, Israel. Diante dos teus inimigos não poderás suster-te, até que tireis o anátema do meio de vós. Amanhã, pois, vos chegareis, segundo as vossas tribos, e será que a tribo que o Senhor tomar se chegará segundo as famílias, e a família que o Senhor tomar se chegará por casas, e a casa que o Senhor tomar se chegará homem por homem. E será que aquele que for tomado com o anátema será queimado a fogo, ele e tudo quanto tiver, porquanto transgrediu a aliança do Senhor e fez uma loucura em Israel. Então Josué se levantou de madrugada e fez chegar a Israel segundo as suas tribos, e a tribo de Judá foi tomada. E fazendo chegar a tribo de Judá, tomou a família de Zerá. Fazendo chegar a família de Zerá, homem por homem,
foi tomado Zabdi, e fazendo chegar à sua casa, homem por homem, foi tomado Acã, filho de Carme, filho de Zabdi, filho de Zerá, da tribo de Judá. Então disse Josué a Acã: Filho meu, peço-te glória ao Deus de Israel. Faze confissão perante ele e declara-me agora o que fizeste, não mo ocultes. E respondeu Acã a Josué e disse: Verdadeiramente pequei contra o Senhor Deus de Israel e fiz assim e assim. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica, 200 ciclos de prata e uma cunha de ouro do peso de 50 ciclos, cobicei-os e tomei-os, e eis que estão escondidos na terra no meio da minha tenda, e a prata por baixo dela. Então Josué enviou os mensageiros que foram correndo à tenda, e eis que tudo estava escondido na sua tenda, e a prata por baixo. Tomaram, pois, aquelas coisas do meio da tenda e as trouxeram a Josué e a todos os filhos de Israel, e as puseram perante o Senhor. Então Josué e todo o Israel com ele tomaram a Acã, filho de Zerá, a prata, a capa, a cunha de ouro, seus filhos, suas filhas, seus bois, seus jumentos, suas ovelhas, sua tenda e tudo quanto ele tinha, e levaram-nos ao vale de Acor. E disse Josué: Por que nos perturbaste? O Senhor te perturbará neste dia. E todo Israel o apedrejou, e os queimaram a fogo depois de apedrejá-los. E levantaram sobre ele um grande montão de pedras até o dia de hoje. Assim, o Senhor se apartou do ardor da sua ira, pelo que aquele lugar se chama o Vale de Acor até o dia de hoje. Né? Então, para ver como que são as coisas, né? Primeiramente, Josué não consultou a Deus se ele deveria enviar espias à cidade. Segundo, não consultou a Deus se deveriam subir o exército à cidade. Aí, terceiro, que foi o que aconteceu, Israel foi amaldiçoado. Por quê? Por causa de uma pessoa, por causa da cobiça de uma pessoa. Mas isso poderia ter sido evitado se Josué tivesse conversado com Deus antes. É culpa de Josué? Não, de jeito nenhum, não estou dizendo isso. Mas a questão é que quando nós tomamos as nossas decisões, se elas não são baseadas em Deus, a probabilidade de algo dar errado, de acontecer alguma coisa, ou até mesmo, como nesse caso aqui, ser separado de Deus, é muito grande. No mundo tem muitas tentações. Na Bíblia chama de delícias. Delícias por quê? Porque para a carne são delícias, né? Essas tentações realmente, como o próprio nome diz, elas tentam a carne. Então a carne ela tem vontade de fazer muitas coisas. Por isso que o nosso coração tem que estar sempre no Senhor. Temos que acreditar que o Senhor é o dono de tudo e de todos. Ele foi quem fez a terra, o mar, os céus e tudo o que há neles. A nossa vida pertence a Ele, porque se não fosse por Ele, nós não existíamos. Então, tudo é dele, tudo é para Ele. Então, quando eu for tomar alguma decisão, quando eu for fazer qualquer coisa que seja, a primeira coisa que eu devo fazer é conversar com Deus, conversar com o nosso Senhor. Senhor, então, o que devo fazer é assim, é assado, vou para a direita, vou para a esquerda? E é assim, o que ele decidir, a gente faz. E um detalhe muito importante, né? Quando ele te der a direção, siga a direção, né? Porque não adianta nada Deus dizer para você, vai para a direita e você ir pela esquerda. Então, tudo sempre Deus acima de tudo e de todos. Não importa o que vão falar de você. A Bíblia diz que nós somos vistos como loucos pelo mundo. Então, por aí a gente já tem uma ideia. Então, se você está agradando o mundo, é porque tem alguma coisa errada aí. Com Deus você não está lá essas coisas. Porque normalmente nós não agradamos o mundo. Pelo contrário, porque o mundo anda errado.
O mundo é malicioso, só tem cobiça, só tem ambição, só tem inveja, só maltrata, é morte, é suicídio. O mundo é totalmente pecado. E nós, os filhos de Deus, nós somos povo santo. Povo santo não de santidade, como a própria Bíblia explica. Povo santo, ou seja, povo separado para Deus. Santo de santidade somente Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Só. Não existe outros santos de santidade. Então, o que acontece? Se você coloca Deus à sua frente, se você é guiado ou é guiada por Deus, então a sua vida vai melhorar. Você vai passar por tribulações, você vai passar por dificuldades, você vai passar por provações, mas a vitória é garantida. Lembre-se que isso aqui é só uma passagem. Esse mundo aqui, ele é só uma passagem. Os filhos de Deus têm um mundo que foi criado para eles, né? Que é o reino do Senhor. Lá não haverá pecado. Então aqui é só, vamos dizer assim, a prova. É só a prova de fidelidade ao Senhor. Por isso que vivemos aqui nesse mundo, por isso que a gente passa por tantas coisas, para provar a Deus que nós realmente somos fiel a Ele. Porque Ele já demonstrou desde o princípio que Ele é fiel a nós, enviando o seu único Filho para nos redimir do pecado. Então, fique firme no Senhor, persevere no Senhor. Tá doendo? Continua lutando. Tá doendo mais? Luta mais ainda. Põe o joelho no chão, ora ao Senhor, faça jejum e não desista. Ai, tá difícil? Tá difícil. Quem disse que seria fácil? Como diz o ditado, rapadura é doce, mas não é mole, né? Então, é difícil? É, mas mantenha-se firme. Mantenha-se firme no Senhor. Enquanto você estiver no Senhor, Ele vai te abençoar. E mesmo com todas as tribulações que tiver, você terá paz no seu coração, diferente daquele que não tem Deus em seu caminho. Senhor Deus e Pai, glorificado e exaltado és o teu santo nome. Muito obrigada, Pai, por tua palavra, por tua mensagem, Senhor. Eu peço a Ti, Pai, por essa pessoa que está me ouvindo agora, Pai, por essa pessoa que está orando comigo. Eu uno a minha fé com a fé dessa pessoa, Pai. Eu peço a Ti, Senhor, prevaleça na vida dela, Pai. Fortifique-a em Tua presença, Senhor. Que ela seja uma pessoa perseverante na Tua lição, Pai, na Tua direção, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Caia por terra todo o mal direcionado a ela, Pai, em nome de Jesus, que essa seta inimiga pegue fogo e caia agora, queime com fogo santo, Senhor, para honra e glória do teu santo nome, Pai. Eu peço a Ti, Senhor, que toca na família dela, Pai, toque em seu lar, em seu coração, em sua saúde, em suas finanças, toque em seu psicológico, Pai, em seu emocional, em nome de Jesus, Senhor. Eu peço a Ti por toda a minha parentela, por toda a parentela de meu esposo, derrama a Tua unção sobre cada um deles, Pai. Manifeste o Teu poder na vida de cada um e traga todos para o seu caminho. Peço a Ti pelos nossos governantes, pelas nossas autoridades, que os Teus anjos estejam guiando cada um deles de acordo à Tua vontade, Pai. Peço a Ti pelos Teus filhos, por favor, Pai, nos capacite cada vez mais para proclamarmos o Teu Evangelho, Senhor. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém. Que Jesus Cristo esteja em seu coração e que Deus abençoe.